que José foi vendido até chegar na casa de Potifar e se tornar uma pessoa importante lá. Pode ter sido um processo rápido, mas pode também ter demorado até 2 anos. Nós não sabemos aqui se entre o capítulo 37 e o capítulo 39 se passaram 2 meses ou se passaram 2 anos. Nós não sabemos de fato, nós perdemos um pouco na cronologia nesse ponto. Agora, uma coisa que os irmãos devem ter em mente é que muitas mudanças tiveram que ocorrer na vida de José. Então os irmãos sabem que ele veio de uma cultura do campo e de repente ele se pegou em uma grande civilização, marcada por cidades, palácios, esfinges, pirâmides. Ele teve que aprender um idioma novo, ele teve que aprender uma cultura nova, ele teve que lidar com uma religiosidade pagã no Egito dessa época aqui. Eram aproximadamente 2.000 deuses que faziam parte da vida e da história desse povo. E sem falar, irmãos, daqueles fatores emocionais, das questões internas mesmo. Esse rapaz era o preferido do seu pai, de repente ele chega no Egito como um escravo, depois de uma tentativa de assassinato, venda como escravo. Mas apesar de tudo isso, o texto diz que ele foi parar na casa de Potifar, Potifar egípcio, né? O texto faz questão de sinalizar que ele era um egípcio. E isso, irmãos, porque uma pessoa para ocupar uma posição tão importante como esse homem ocupava, não poderia ser um estrangeiro. Então o texto faz questão de pontuar que ele era um egípcio. E José, irmãos, tinha todos os motivos do mundo para ser um rapaz traumatizado, para ser um rapaz revoltado, rebelde, egoísta, aquele tipo pragmático que sempre estava buscando seu interesse, desacreditado de Deus e das pessoas. Mas o que nós percebemos aqui de imediato é que ele não perde em nenhum momento a sua integridade. Ele não deixa com que aquelas graças morais que o Senhor comunicou a ele caíssem do seu coração. Na verdade, ele tem um profundo senso da presença de Deus, embora tudo tivesse sido tirado dele. E a expressão que chama logo a nossa atenção no verso 2 é essa que está na primeira frase. O Senhor era com José. Os irmãos estão vendo que a palavra Senhor, ela está em letra maiúscula. Essa palavra Senhor com letras maiúsculas, ela é a palavra Iavé. É o nome com o qual Deus se revelou na aliança com Abraão. Então, isso aqui é um ponto importante porque está mostrando José dentro de uma estrutura maior. Então, aqui não diz respeito apenas ao ente José, mas o que está acontecendo aqui diz respeito ao povo de Deus. Os acontecimentos da vida desse homem, futuramente, terão um forte impacto na existência, na continuidade da nação de Israel. Deus havia enviado, no final das contas, José para o Egito, para preservar a nação de Israel da fome que no futuro iria atacar o mundo inteiro. E o texto diz que o Senhor era com José. E ao afirmar que o Senhor era com ele, era uma forma de dizer, irmãos, que embora ele tivesse sido isolado de todas as pessoas, ele não perdeu a presença do Senhor. O Senhor continuava com ele. Mas era também uma forma de dizer que o Senhor o aprovava. Era uma forma de dizer que o Senhor estava fazendo prosperar todas as coisas que ele estava colocando à sua mão. E o resultado foi precisamente isso. O texto diz que à medida que ele se colocou nos negócios de Potifar, tudo que ele tocava simplesmente frutificava. E uma declaração interessante, irmãos, no verso 3, é que o próprio Potifar reconhece um poder divino, uma ação divina por trás da vida e das atitudes daquele jovem hebreu. O verso 3 fala, vendo Potifar que o Senhor era com ele. É interessante isso aqui, porque esse homem era um pagão. Esse homem ele não era uma pessoa de Deus. Mas até ele, envolvido completamente pela idolatria, era capaz de reconhecer que havia uma bênção, havia uma ação divina, havia algo distinto que estava atuando naquele jovem, aquela maneira,
aquela maneira inteligente que ele estava conduzindo os negócios, não era simplesmente uma atividade humana. Havia uma bênção divina ali por trás. E é interessante que nós temos aqui um pagão reconhecendo a ação de Deus através desse jovem. E isso fez, diz o texto no verso 4, com que Potifar adquirisse uma forte simpatia por José. Esse é o significado da expressão logrou mercê. Então, o José passou a ganhar a simpatia dele. Não era só uma tratativa de negócio, mas era também uma espécie de um afeto. Ele gostava daquele jovem, ele via a maneira com a qual ele estava trabalhando, e isso fez com que cada vez ele fosse confiando nesse jovem. Isso, irmãos, leva-nos ao próximo ponto, versos 5 e 6, acompanhem comigo a leitura. Nós lemos assim: E desde que o fizera mordomo de sua casa e de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Então, à medida que Potifar foi percebendo a ação divina através das mãos de José, ele foi entregando mais responsabilidade. E chegou a um certo ponto que ele praticamente delegou todo o seu patrimônio nas mãos daquele jovem hebreu. Então ele percebia que quanto mais José ocupava os espaços dos seus negócios, mais ele prosperava. E chegou a um certo tempo que ele se libertou completamente das preocupações do seu dia a dia, se ocupando apenas do pão que ele comia. Tamanha era a dedicação de José e tamanho o lucro que ele estava obtendo a partir do trabalho daquele hebreu. Uma declaração, irmãos, que salta aos nossos olhos aqui nesse caminho, é que Moisés nos diz que Deus estava abençoando Potifar por amor a José. Isso é muito bonito e isso é muito interessante. Na verdade, isso aqui é uma declaração muito bela. Deus amava José. Até quando Deus, irmãos, tira coisas ou pessoas importantes da sua vida, Ele ainda continua te amando. Você já aprendeu essa lição? Deus te ama mesmo quando Ele tira a sua saúde, Deus te ama mesmo quando Ele tira seu emprego, Deus te ama mesmo quando Ele tira uma pessoa amada da sua convivência. José sabia disso. O Senhor o amava. O Senhor o amava quando ele estava na casa do seu pai, vivendo muito bem. O Senhor o amava também naqueles tempos em que ele se tornou um escravo / mordomo. O final do verso 6 prepara o palco para a próxima cena, que é a grande trama do capítulo. A última frase do verso 6 diz assim: José era formoso, de porte e de aparência. Essa palavra formoso é a mesma palavra que era utilizada para falar da beleza da mãe de José, Raquel. Então ele herdou a beleza da mãe, a diligência do pai e a bênção de Abraão, né? Excelente partido aí para as moças, né? Um bom partido para você orar, né? A beleza da mãe, a diligência do pai e a bênção de Deus, né? Partidaço, muito bom. A próxima cena, irmãos, é a cena triste, é onde começa a cena triste da história. Eu chamei de paixão doentia da senhora Potifar. Nós lemos o seguinte no verso 7. Aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Então a primeira informação é que ela pôs os olhos nele. Essa expressão, pôr os olhos, é para evocar a imagem da cobiça. É a ideia de que ela passou a repousar os olhos naquele jovem com anseios cobiçosos. Então, é a imagem de uma pessoa que através do seu olhar, ela denuncia que ela carrega um desejo incontido na sua alma. E esse desejo assume a forma de uma abordagem direta. Ela simplesmente aborda
o José e diz assim: venha para a cama comigo. Literalmente é isso que ela fala. E o jeito como ela se aproxima de José, irmãos, é tratando ele como se fosse um escravo. Ela está dando uma ordem aqui. Ela não está necessariamente agindo como uma mulher sedutora. Ela está tratando como se fosse um escravo para satisfazer a paixão dela. Então é quase como ela estivesse dizendo: meu marido não está aqui e eu vou lhe dar uma ordem, obedeça a minha ordem, venha se deitar comigo. Do ponto de vista humano, irmãos, José teria muitos motivos para acolher a investida dessa mulher. Ele tinha quase 30 anos de idade, ele era solteiro, ele já havia passado por todo tipo de decepção, ele tinha discrição, ele tinha inteligência, ele poderia ter criado todas aquelas justificativas que normalmente as pessoas criam e adotam para dar vazão aos seus desejos pecaminosos. Mas nós somos surpreendidos aqui com a forte recusa com a qual José se posiciona diante do convite daquela mulher. Nós lemos isso no verso 8 e 9, acompanhem comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José assume uma forte recusa, e ele faz isso através de 3 argumentos. O primeiro, a integridade da sua função. Ele basicamente responde para ela que ele era um mordomo, e a posição de mordomo era uma posição de extrema confiança. Ele havia sido delegado, aquela posição exigia dele lealdade, reconhecimento dos seus limites. Então ele sabia quem ele era, ele sabia qual era o lugar dele, ele sabia qual era a função dele. E isso, meus irmãos, é muito importante para as pessoas que têm moral elevada. Segundo argumento, era o próprio respeito pelo seu amo, Potifar. E, na verdade, ele diz que seria uma maldade se ele fizesse aquilo, seria uma espécie de perversidade contra ele. Então não seria algo correto, não seria íntegro. E o terceiro argumento, e poderemos dizer que esse é a razão dominante, era o pecado contra Deus. Como eu poderia pecar contra Deus? Então, esse jovem, irmãos, que conhecia o Deus verdadeiro e que havia recebido promessas do Deus verdadeiro, ele sabia muito bem que o Deus Todo-Poderoso proíbe relações sexuais ilícitas, que elas são uma afronta para o seu caráter, são um pecado terrível cometido contra ele no final das contas. Isto é, mesmo que humanamente José não fosse pego, mesmo que humanamente ele tivesse até lucro a partir de um caso com aquela mulher, José tinha uma consciência muito firme de que Deus está percebendo, era o suficiente para ele, para controlá-lo, para estabelecer o modo como ele deveria viver. Então José temia Deus, ele não queria desagradar a Deus, ele não queria insultar o Senhor verdadeiro através da imoralidade. Essa foi a recusa. Mas, meus irmãos, infelizmente, a batalha contra a imoralidade não se resolve em uma única guerra. No verso 10, nós lemos o seguinte: falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Então aqui, só antes de continuar, os irmãos estão percebendo que parece que ela muda o tom. Aquele tom mais invasivo dela chegar simplesmente dar uma ordem para ele, parece agora que assume uma forma mais sedutora. Ela passou a abordar José todos os dias. Ela passou a investir nele todos os dias.
Então dá para você imaginar, por exemplo, ela talvez se vestindo de uma forma mais sensual, ela procurando estar o máximo possível nos mesmos ambientes em que ele estava, ela criando ocasiões, circunstâncias nas quais ela pudesse falar alguma coisa para ele, fazer algum tipo de insinuação. O texto diz que isso aconteceu durante algum tempo. À medida que o tempo foi passando, ela foi continuando, investindo na sua sedução com o objetivo de levar esse jovem ao pecado da imoralidade. Mas o texto diz que ele simplesmente não dava ouvidos a ela. Ele passou a ignorá-la. Ele passou a não dar mais atenção a ela. É como se ele estivesse procurando, de todas as formas, evitar o contato com aquela mulher. Chegamos, irmãos, ao verso 11 e 12, que é quando essa mulher parte para a sua abordagem final. Diz assim: sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Nós não sabemos se ela se pegou sozinha em casa, porque ela criou o ambiente, de repente mandando os serviçais fazer algum serviço externo, ou se simplesmente isso aconteceu dentro de uma rotina comum da casa, em que em uma certa ocasião ela se pegou sozinha. Mas o fato, irmãos, é que tão logo ela percebeu a oportunidade, ela agarrou esse jovem com toda a força nas suas roupas. E ela ficou ali com toda a sua sensualidade, tentando introjetar o veneno da lascívia no jovem José. E o único modo desse jovem hebreu escapar daquela tentativa foi através da fuga. E aqui nós temos um elemento importante na história, irmãos. É que nessa batalha pela pureza, as vestes de José foram perdidas. Ele venceu, mas mais uma vez ele perdeu as suas roupas. E isso aqui, como eu disse, tem um simbolismo importante em toda a história dele. Perder as suas roupas, em certo sentido, significava perder a sua dignidade de mordomo. Significava ele meio que abrindo mão da posição que ele estava. Mas para ele não tinha nenhum problema fazer isso, irmãos, porque para esse jovem manter a sua integridade era muito melhor do que manter a sua posição de mordomo e pecar contra o Deus verdadeiro. Então ele estava disposto a perder tudo. Ele estava disposto a ser injustiçado, ele estava disposto a ser maltratado, ele estava disposto a perder tudo aquilo que Deus havia abençoado a ele, desde que ele não pecasse contra o Senhor. E é isso que nós vamos ver no restante da história. A próxima cena que nós temos aqui eu chamei de a vingança da rejeitada. No verso 13, nós lemos assim: vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que o seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. Então os irmãos estão percebendo que tão logo essa mulher se sente rejeitada de uma vez por todas, ela cria uma espécie de uma trama incriminadora para José. Lembra muito
aquele episódio do filho de Davi que se apaixonou pela própria irmã, onde aquele sentimento de paixão doentio é substituído por uma repulsa imediata. Então a primeira coisa que ela faz é colocar a culpa no marido. Ela chama os seus serviçais e começa a dizer para todos assim: trouxe-nos o meu marido. Então ela imediatamente já lança a culpa no seu marido. O seu marido era culpado por todo aquele transtorno que ela estava sofrendo. Segundo, ela se refere a José de uma forma degradante. Trouxe-nos o meu marido, este hebreu. Então era uma forma baixa, era uma forma vil, era uma forma de se referir a ele como se ele fosse um qualquer. Ela também acusa José de querer humilhar a todos. Ela diz: trouxe-nos o meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Então acusa José de estar causando uma humilhação dentro da casa. Ela mente ao dizer que José tentou forçá-la. Ela também mente dizendo que reagiu gritando, mas ela tinha ali uma espécie de uma prova incriminadora. Eram as roupas de José que ela manteve consigo em todo momento. E essa mulher, irmãos, permanece ali, agora cheia de ódio, cheia de vingança, esperando finalmente a chegada do seu marido para acusar José formalmente contra o tipo de pecado que ele teria cometido contra ela. No verso 19 e 20, nós temos a reação de Potifar, falando o seguinte: tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. A reação dele é uma ira explosiva. Essa é a ideia de acender a ira. É a ira como se fosse um fogo. Fica uma dúvida para alguns leitores se de fato ele acreditou completamente na sua mulher. Há uma dúvida sobre isso, porque se houvesse uma absoluta certeza de que José de fato tinha tentado vilipendiar a esposa de Potifar, a reação natural deveria ser a morte, a execução. Esse homem tinha poder, posição para fazer isso. Então essa raiva dele pode ser de fato uma indignação contra José, ou pode ser uma indignação contra a situação na qual ele não tinha tanta confiança assim na sua mulher, mas estava perdendo seu mordomo e, consequentemente, ele iria levar muito prejuízo financeiro a partir disso. Nós não sabemos, irmãos, mas o fato é que ele mandou José para o cárcere real. E lá José ficou com os outros prisioneiros do rei, ficou sem um julgamento justo, ficou sem oportunidade de defesa. E aqui, mais uma vez, nós vemos o jovem hebreu sendo despido, perdendo a sua posição, perdendo a sua dignidade, sendo tratado como um criminoso, desprezado por pessoas que ele se dedicou. O versículo 21 é uma espécie, irmãos, de preparação para o que virá a seguir. Verso 21, só a primeira frase diz assim: o Senhor, porém, era com José. Eu queria chamar a atenção dos irmãos porque isso é uma espécie de moldura na narrativa. A narrativa começa dizendo: o Senhor era com José. E ela termina dizendo: o Senhor era com José. Então é uma espécie de moldura que envolve essa história. É como se o autor estivesse dizendo para a gente assim: o Senhor estava com ele em todo momento. O Senhor estava com ele enquanto ele era próspero na casa de Potifar. Mas o Senhor também era com ele no momento em que ele foi jogado, despido em uma prisão como se fosse um criminoso. O Senhor era com ele em toda a situação. Então essa é a moldura de toda a história. Irmãos, essa história, eu disse algo a respeito disso na primeira mensagem. Ela foi registrada por Moisés quando o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida. Então Moisés estava ali, mais ou menos naquele período do Deuteronômio,
conversando com aquela nova geração, e ali ele estava registrando o Pentateuco. E ele estava contando essa história para aquela civilização, aquela nova geração de hebreus que iria entrar na Terra Prometida. Então Moisés estava prestes a morrer, ele ia passar o cajado para Josué, mas antes disso ele queria entregar nas mãos do povo de Israel um relato da história deles, para que eles entendessem tudo o que havia acontecido até a chegada deles aqui, até o momento onde eles estavam. Então, o ponto que eu queria levar vocês a considerar é esse. Qual era o significado dessa história para aquele povo que estava nas portas da Terra Prometida? Como é que essa história ia servir para eles? Então dá para imaginar algumas coisas. A primeira era para mostrar a providência e o cuidado de Deus com a nação de Israel. Moisés está contando essa história aqui para que aqueles hebreus que estavam diante da Terra Prometida percebessem o cuidado, o zelo de Deus pela nação de Israel ao longo da história. Como Deus preparou o Egito, como Deus preparou uma nação pagã para futuramente levar o povo de Israel e guardá-los daquela fome que em breve iria tomar conta do mundo inteiro. Isso seria muito importante para aquela geração que estava diante da Terra Prometida. Era uma forma de fortalecer a fé deles. Do mesmo jeito que o Senhor protegeu o povo de Israel quando estava no Egito, do mesmo jeito que Deus guardou José enquanto estava no meio dos pagãos, Deus também iria guardar a nação de Israel na entrada da Terra Prometida. Em segundo lugar, eles também estavam sendo instruídos de que a prosperidade é resultado da presença abençoadora de Deus e não apenas fruto do esforço humano. Então esse povo, esses hebreus que estavam prestes a entrar na Terra Prometida, eles precisavam ser lembrados disso também. Eles tinham promessas de prosperidade, mas para eles serem abençoados por Deus, eles precisariam se manter fiéis à aliança que o Senhor havia feito com eles. Então a história de José serviria para eles nesse ponto. E um outro elemento é que, do mesmo jeito que José sofreu forte assédio para o pecado enquanto estava no meio dos pagãos, aqueles hebreus também, quando entrassem na Terra Prometida, seriam tentados de todas as maneiras a pecar contra o Senhor. Então a história de José era para inspirá-los a se manterem fiéis ao Senhor, mesmo diante de todas as oportunidades de pecado. Então essa história foi contada por Moisés para essa geração de hebreus que estava prestes a entrar na Terra Prometida, e eles precisavam, irmãos, ser lembrados a respeito desses fatos aqui. Agora, e para nós? O que essa história aqui deixa para todos nós que estamos do outro lado da história? Tem algumas coisas que merecem ser lembradas. A primeira delas, irmãos, é que nós precisamos firmar os nossos valores em Deus antes da tentação chegar. Então você não pode escolher andar com Deus, tomar a decisão de andar com Deus na hora em que a tentação chegar. Essa é uma decisão que tem que ser tomada antes. José, ele já havia feito um pacto de servir a Deus com integridade antes da tentação chegar. E o momento da tentação foi apenas para ele se posicionar diante daquilo que ele já havia decidido no seu coração. Então isso aqui, irmãos, fica como lição para nós. Nós precisamos firmar os nossos valores em Deus antes da tentação chegar. Provérbios capítulo 4, verso 23, fala que sobre tudo que deve se guarda o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. A palavra guardar ali significa colocar portas. Você precisa colocar portas no seu coração. Você precisa colocar portas no seu interior, na sua mente, nos seus sentimentos, na sua vontade. Quando nós colocamos porta em um certo ambiente, é porque nós queremos que algumas coisas não entrem, e algumas coisas que estão dentro, nós não gostaríamos que saíssem. Então nós precisamos guardar o nosso coração, firmar os nossos valores em Deus antes da tentação chegar. Se você deixar
para tomar decisões piedosas apenas nos momentos em que você for severamente atacado, provavelmente você não terá forças para dizer não. Segundo lugar, eu quero me dirigir a você que vem passando por grandes provações, você que vem passando por grandes injustiças, você que vem enfrentando fortes tribulações. Eu espero que essa frase que lemos aqui na moldura da narrativa encoraje você. O texto diz: o Senhor era com José. Eu espero que essa frase te encoraje, porque o mesmo Deus que fora com José é o Deus que está conosco hoje, meus irmãos. O Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a fundação, até o fim desse século. Então o Senhor é contigo. O Senhor é contigo em toda circunstância. O Senhor é contigo quando coisas ruins acontecem. O Senhor é contigo quando as coisas parecem estar dando errado. O Senhor é contigo quando parece que tudo está conspirando contra você. Se você abrir o seu coração para essa presença manifesta do Senhor, eu tenho certeza que você não vai apenas suportar e se fortalecer em Deus para o dia mau, mas você vai até frutificar nos tempos de grande provação. Então deixe essa frase: o Senhor era com José, encorajar o seu coração nessa manhã. Quero também me dirigir a você que está aqui hoje pela manhã e tem se sentido muito tentado, que tem passado por processos tentadores terríveis, com pessoas, situações, pensamentos. Como é que essa história pode te abençoar? Em primeiro lugar, essa história ensina você a colocar uma etiqueta correta no seu desejo. Qual foi a etiqueta que José colocou na proposta da senhora Potifar? É pecado, é maldade, é desonestidade, é falta de integridade. Então você precisa colocar a etiqueta correta no seu desejo. Se você não colocar a etiqueta correta no seu desejo, você já está começando a criar as primeiras desculpas emocionais que futuramente vão pavimentar o caminho para você se entregar ao pecado. Você precisa colocar a etiqueta correta. A Bíblia tem várias etiquetas. Talvez uma das mais fortes, Apocalipse 2,14, chama esse tipo de coisa aqui de prostituição. A Bíblia chama de prostituição, chama de impureza, chama de lascívia, chama de infidelidade. A Bíblia chama isso de adultério, a Bíblia chama isso de pecado, a Bíblia chama isso de perversão. Então, você pode hoje, através da palavra de Deus, colocar as etiquetas corretas nos seus desejos e orar ao Senhor até que Deus faça você sentir o peso dessa etiqueta, do significado de como Deus percebe esse seu anseio interior. Segundo lugar, se você é uma pessoa que teme ao Senhor e deseja ser aprovado por Ele, você precisa dizer não às tentações da carne. Você precisa dizer não. Você precisa fazer a mesma coisa que José fez. Você precisa ignorar. Você não pode dar ouvidos. Mas se você fazendo isso, o assédio ainda prosseguir, talvez vai exigir de você uma medida bem mais radical. Talvez você vai ter que fugir. 2 Timóteo 2,22, Paulo diz isso lá, o jovem pastor Timóteo. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Então, se for necessário, fuja. Perca o emprego, termine o namoro, termine o noivado, acabe com a amizade, porque é melhor você perder alguma coisa agora e manter a integridade do seu relacionamento com Deus, do que você lucrar de alguma maneira, seguindo o curso do seu coração, a partir de alguma coisa que no final das contas só vai trazer sofrimento e deformação para a sua alma. Meus irmãos, nada nesse mundo tem mais valor do que a nossa comunhão com Deus. Nada nesse mundo é mais importante do que a integralidade do nosso relacionamento com o nosso Criador.
Todas as vezes que Deus diz não, todas as vezes que Deus diz para a gente fugir, todas as vezes que o Senhor nos insta a dar as costas para o pecado, é porque Ele sabe que o pecado, ele sempre se apresenta como sendo doce no início, mas no final sempre trará o sabor de amargura e culpa. Portanto, fuja. Fuja, pague o preço se necessário. Entregue os resultados ao Senhor. Eu vou fazer, Senhor, a tua vontade. O que vai acontecer, se eu vou lucrar, se eu vou ser reconhecido, se eu vou parar no cárcere por causa disso, está entregue nas tuas mãos, mas eu vou fazer a tua vontade. Você precisa de muita coragem espiritual para tomar esse tipo de postura. E eu quero também me dirigir a você que se viu nessa história, mas não como alguém semelhante a José, que resistiu, mas como alguém que já cedeu aos apelos do pecado. Você permitiu que o veneno da lascívia fosse introjetado em você. O que lhe resta agora? A Sagrada Escritura vai nos dizer que só há um caminho para você encontrar a misericórdia de Deus e a restauração. É o arrependimento, a confissão e o abandono. Esse é o único caminho de Deus. Essa é a única estrada que existe para você. Enquanto você continuar calado, enquanto você insistir no seu pecado, enquanto você achar que pode continuar se dando bem, passando escondido, enquanto você andar por esse caminho, a sua alma só vai ser deformada, a sua comunhão com Deus só vai ser destruída, você vai morrendo aos poucos por dentro. Boas coisas do Senhor vão morrendo dentro da sua alma à medida que você se conserva impenitente no seu pecado. Então não fique adiando mais. Eu espero que Deus abra o seu coração e você confesse a Ele hoje o seu pecado e encontre o perdão do Senhor, a restauração, a mudança de vida e volte a ser uma pessoa abençoada por Deus daqui para frente. E eu quero terminar, meus irmãos, lembrando que a condição final de José nessa narrativa nos lembra o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, em Marcos capítulo 15, verso 28, diz que ele foi contado com os transgressores. José também foi contado como um transgressor. Ele também foi retratado como alguém que havia cometido crime sem ter cometido. E nesse sentido, ele se parece com o nosso Salvador. E todos aqueles que são injustiçados nesse mundo, eles sempre de uma maneira ou outra vão se identificar com o Cristo sofredor. Então, se você está passando por injustiça, se você está passando por sofrimentos, você pode se lembrar nessa manhã que o nosso Salvador crucificado está aqui entre nós essa manhã e Ele oferece conforto para todos aqueles que são desprezados nesse mundo e que sofrem injustiça. E você pode ir a Ele, porque Ele morreu para nos dar a vida eterna e consolar-nos em todas as nossas tribulações. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que a palavra dEle habite ricamente o nosso coração. Amém. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, por essa manhã e pelo privilégio de compartilhar a Tua palavra com o Teu povo. Nós agradecemos por esse texto tão instrutivo. Uma história, Senhor, triste, cheia de injustiça, mas que traz lições tão profundas para o nosso coração. Nós oramos, Pai, para que o Senhor nos fortaleça. Nós oramos para que o Senhor faça com que a Tua graça transborde em nosso coração, ajudando-nos, Pai, a lidar com as diversas tentações desse mundo. Ajude-nos a ter vitória contra a batalha pela qual lutamos pela pureza. Ajude-nos, Senhor, a termos vitória, a afirmar os nossos valores, a nos manter íntegros, puros, santos, a ter um forte senso da Tua presença.
Também, Senhor, eu oro pelas pessoas que, de alguma maneira, se permitiram ser levadas pelas paixões, que se encontram enredadas pelo pecado. Eu oro, Senhor, para que o Senhor salve, o Senhor traga de volta, o Senhor venha remir, o Senhor venha restaurar, ajudar essa pessoa a sair desse laço e encontrar a restauração de uma vida diferente na comunhão com o Senhor. Pedimos isso, Pai, pedimos as Tuas bênçãos, pedimos que o Senhor guarde a nossa igreja na santidade, que o Senhor guarde os nossos casamentos, os nossos relacionamentos, que o Senhor guarde os relacionamentos dos jovens, daqueles que estão se preparando para o casamento. Protege-nos, Senhor, desse mundo tão impuro que tem nos cercado de tantas maneiras. Pedimos essas coisas todas no nome do Senhor Jesus. Amém.